Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Hoje, 13º dia da jornada. Deus seja louvado e honrado com a presença de todos. E hoje nós vamos falar, nós estamos na série Libertação, já falamos de muita coisa de libertação, não é isso? Mas hoje nós vamos falar de uma libertação que nós precisamos. Por falta de vigilância, a gente sempre tá falhando, né? E hoje, com o tema Libertos da Língua Maldita, vamos trabalhar esse tema. E conosco está o irmão Nilson Pinto. Seja bem-vindo, irmão Nilson. Bom dia, irmão Alessandra, muito obrigado. Bom dia aos irmãos. Graça e paz. Hoje, conforme a irmã Alexandra passou para nós, a libertação hoje que nós temos que buscar é sobre a língua. E é importante informar ou relembrar que a língua é um órgão muito importante para nós. E a palavra de Deus diz que a língua ela tem que ser usada para duas coisas: para abençoar e para aconselhar. Somente isso. Independente da situação que for, nós temos que abençoar e aconselhar. E eu toquei nesse tema há uns 15 dias atrás, e aí a dona Alexandra pediu para tocar nesse tema aqui. E ontem, eu tive conversando com uma pessoa, e a pessoa disse assim mesmo para mim: olha, um amigo foi até onde você morava, irmão em Cristo, e alguém disse que você falou mal de uma pessoa. E até comentou assim, o irmão cristão falando mal de outra pessoa. Eu fiquei assim, olha, eu nunca falei nada dentro dessa comunidade, e inclusive a única coisa que eu falei foi porque mandaram um áudio para mim, criticando com relação a uma situação familiar. E eu expliquei o que tinha acontecido, na verdade, disse que a história não é essa, foi só isso. Mas, em função, o que acontece? Disseminou uma mentira. E aí a gente para e reflete, o que nós estamos falando para o nosso próximo? Mais ou menos, acho que está com 2 meses, nosso presidente, nosso líder mundial, ele soltou uma nota. Não sei se os irmãos já leram essa nota, mas tem essa nota que ele divulgou. E ele fala 2 coisas muito importantes. Ele diz assim mesmo, que nós não estamos ainda preparados para receber aqueles que são escolhidos de Deus e que estão fora da nossa fé. Por quê? Nós não estamos preparados? Por causa da língua. E é muito claro quando ele fala ali, ele diz assim que nós estamos disseminados ou disseminando, ou nós estamos vivendo uma fofoca dentro da igreja. Aí a gente faz uma reflexão. Inclusive, eu li essa nota num dia de sábado, dentro da igreja onde nós estamos congregando hoje, e me assustou assim o posicionamento de uma pessoa que faz parte da liderança. Não, nós não somos fofoqueiros. Aí eu disse assim, meu irmão, mas por que o nosso líder aqui, o presidente da Conferência Geral, fala que nós somos? Ele recebeu essa palavra do Espírito Santo e ele diz claramente, eu não posso deixar de falar, meus irmãos, e vocês têm que compreender, me perdoar sobre o que o Espírito Santo me falou. Então, por quê? Então, traz para nós que nós estamos, talvez, vivendo uma mentira. Como vivendo uma mentira? Talvez nós estamos passando por alto algo que é muito importante para a nossa vida como adoradores e como oradores. Uma pessoa de oração, ela não pode falar mal. Uma pessoa de oração, ela tem que abençoar
e ela tem que aconselhar, ela jamais pode criticar. E aí, tem situações, dentro dessa palavra desse presidente, que nós temos que refletir. E o tema fala sobre essa libertação. Então, nós vamos ler alguns textos e verificar se nós estamos dentro desse posicionamento de falar, de criticar, ou se nós estamos do outro lado, de ver a situação e, no primeiro plano, dobrar os joelhos para orar e para abençoar. O livro de Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12, está escrito, Tiago 4, capítulo 11 e 12, está escrito: Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei, fala mal da lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Então, quando eu falo mal de qualquer um de vocês, de qualquer alguém, de qualquer pessoa da igreja, e eu não vou estender mais ainda que é o correto, de qualquer pessoa, seja independente se essa pessoa é da igreja ou se a pessoa não é da igreja, eu estou julgando a lei de Deus. E aí eu estou me colocando no posicionamento de juiz. Opa, tem algo grave aqui. Quem é juiz? Deus. Aí eu me coloco no lugar de Deus. E nós não podemos fazer isso. Ninguém é soberano. Nós somos, diz a palavra de Deus, que nós somos trapos de imundícias. E jamais nós devemos nos colocar na mão como posicionamento de juiz e de juízas. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem prático. Você tem dentro da sua família, dentro do teu círculo, você tem dentro da tua comunidade, dentro do teu trabalho, dentro de onde você se movimenta. Né? Nós nos movimentamos dentro de casa, nós nos movimentamos no trabalho, na comunidade e na igreja. Se você vê alguém que bebe, e aí você diz assim, essa pessoa, ela não quer mudança na vida dela. Ela não quer mudar de vida, ela quer continuar nessa vida de bebedice, nessa vida profana. Eu estou julgando a pessoa. Eu já estou dizendo que ela não quer. Aí eu estou me colocando como juiz e eu estou quebrando a lei de Deus. Agora, se eu me coloco em outro posicionamento, poxa, se alguém comenta, se, poxa, fulano, ele continua no álcool. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer uma oração agora por ele, porque se ele está no álcool, quer dizer que ele está o quê? Amarrado, ele está totalmente dominado por espíritos malignos. Então, nós precisamos orar para que Deus cure ele, para que Deus liberte ele dessa situação. Que a palavra também é muito clara quando ela diz em João lá, conhecereis a verdade vos libertará. Então, ele precisa ser liberto e ele precisa conhecer essa verdade para que, quando ele conhece a verdade, automaticamente ele vai entender duas coisas, que o corpo dele é templo do Espírito Santo. Ele vai entender uma coisa, que o álcool está levando à destruição dele. Quando ele entende isso, automaticamente, o que ele vai fazer? Ele vai buscar uma mudança de vida, ele vai buscar Cristo para ser liberto daquela situação. E essa é a palavra de bênção. E aí tem um benefício muito grande em relação a isso, que eu me posicionei de joelhos dobrados, com amor a outra pessoa, para que essa pessoa seja também liberta e tenha clareza na nossa vida, assim como eu tenho. Quer dizer, eu tenho que querer para o outro aquilo que eu também estou vivendo. Viver com Cristo é tudo. Então, ele precisa viver também com Cristo. Ele precisa enxergar Cristo. Então, são duas posições diferentes, e nós temos que ter a segunda posição. O versículo 12, do mesmo capítulo Tiago 4, relata para nós da seguinte maneira: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer,
Tu, porém, que és que julga o teu próximo? Quem és que julga o teu próximo? Então, a palavra de Deus é muito claro que nós não devemos julgar ninguém. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 11, vamos ler aqui 7, 11, a palavra de Deus, ela nos mostra também com relação a essa situação. Mateus 7, versículo 11. Ora, se vós... Desculpa, Mateus 7, versículo 1. Não 11, tá? 7, 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Então, a gente não pode julgar as pessoas, porque nós também vivemos na mesma situação. Nós também estamos sendo julgados. Então, nós não podemos julgar. Ou seja, uma hora a gente julga essa pessoa, na outra hora esse julgamento está diante de nós. Então, é muito doloroso, eu posso dizer assim, é muito triste quando a gente escuta alguém falar, alguém julgar nós, principalmente quando a gente está buscando esse crescimento espiritual. Aí você escuta alguém falar, por exemplo, ontem eu escutei essa palavra, poxa, alguém falou que você falou mal de um irmão, que você falou isso, aquilo outro, coisa que eu não fiz. Isso deixa a gente triste. Imagine o outro lado, como é que fica. Eu até falei com a dona Alexandra, disse, e com toda sinceridade, eu já dei assim, já convivi tanto ali, e a gente observa assim, a forma de ser tratado. Isso dá uma tristeza na gente. Mas imagine você chegar a dizer para a pessoa, olha, ou então falar para uma outra pessoa, e até chegar naquela pessoa que nós estamos julgando, já chega de uma forma totalmente errada, totalmente destrutiva. Imagine quando essa pessoa se sente. Provérbios, no capítulo 11, no versículo 12, Provérbios 11, versículo 12, diz assim, olha, o que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem prudente, esse se cala. Então, como diz que aquele que despreza o próximo não tem falta de senso? Todas as informações que chegam até os nossos ouvidos, a gente tem que ser prudente. Como é que a gente exercita essa prudência? Quando chega essa informação, nós temos que filtrar e ver como podemos ajudar. Jamais aumentar ou jamais concordar com uma crítica que vem até nós para um próximo. Nós temos que filtrar e fazer aquilo que é o correto. Onde é que está o senso? É quando eu vejo a debilidade dessa pessoa. Por exemplo, eu tenho uma seguinte situação. Antigamente, quando alguém vinha falar mal de uma outra pessoa, mesmo eu, logo no início, eu concordava. Eu nem conhecia a pessoa. Realmente, o rapaz lá, a moça lá, o senhor, a senhora. Aí quer dizer, você escuta a crítica de um próximo, trazida por uma pessoa, e aí você concorda, e você ainda até pontua, ou você até faz colocações piores, aumenta essa colocação. Então, eu tive essa prática. E a outra situação é que você, quando a pessoa vem falar mal do teu irmão, e você não quer falar mal, mas você fica ali escutando isso. A tua mente, ela começa a trabalhar e mesmo você não querendo falar mal, você diz é verdade. Ou então você balança a cabeça. E aí esse balançar da cabeça, você está concordando com aquilo que está sendo exposto da vida do teu próximo. Nós não devemos também fazer isso, porque nós compactuamos, mesmo sem falarmos, ou mesmo sem acrescentarmos alguma coisa, nós compactuamos com aquele falar mal. Então, hoje eu tenho uma prática. Qual é a prática? A pessoa chega e diz, olha, o fulano ali, ele é assim. Aí começa a tecer a crítica. E, dependendo da situação que ocorreu entre ambas as partes,
Aí a pessoa tem a língua dela mais ferina ainda. Aí ela aumenta e a crítica é pesada. Se uma pessoa vier falar mal, tem dois posicionamentos. Você levanta e diz, irmão, me dê licença aqui que eu vou tomar uma água, eu vou no banheiro, eu vou, lembrei de uma coisa aqui, você faz, sai, levanta, vai-te embora, vai deixar ele ali falando sozinho. Aí você não entrou nesse hall satânico. Um outro posicionamento que geralmente eu faço, se alguém vem criticar o outro, sabe o que eu faço? Depois que eu termino de escutar, eu disse, irmão, é interessante o seu posicionamento com relação ao nosso irmão. Mas eu queria te pontuar aqui os pontos positivos dele. Você colocou aqui os pontos negativos. Eu vou pontuar os pontos positivos. Aí eu coloco, dentro daquele diálogo, todos os pontos positivos da pessoa. Porque todos nós temos pontos positivos e pontos negativos. Isso aí não tem como dizer, eu sou 100% perfeito. Não, se fosse perfeito, não estaria aqui, já tinha ido embora. Cunha 5, Cunha 9, já tinha ido embora, Deus já tinha tirado. Eu sou 100% cristão. Acaba com esse negócio, que isso aí não é verdade. Nós temos momentos que nós estamos frágeis espiritualmente. Qual é o momento que nós estamos frágeis espiritualmente? O momento que a gente deixa de ter uma comunhão com Deus, o momento que a gente não busca o Espírito Santo. Aí a gente tem ideias humanas, e as ideias humanas, elas são debilitadas. E a gente acaba fazendo um comentário, a gente acaba dando uma resposta, a gente acaba fazendo algo que está totalmente fora do que Deus quer. Agora, quando nós estamos realmente com o Espírito Santo, a gente vai falar aquilo que é correto e que tem que fazer. E mesmo assim, a gente, se não tiver vigiando, porque a palavra de Deus diz vigiar e orar, a gente acaba até falando bobagem. Aí depois, eu não sei se aconteceu com vocês alguma vez, não aconteceu, de eu fazer um comentário numa conversa com alguém, depois eu chego em casa, o Espírito Santo fala para mim assim, você não deveria ter falado aquilo. Aí eu boto a mão na cabeça e disse, vixe, por que eu fui abrir minha boca? Por que eu fui falar? Por que eu teci o comentário? Porque aquele comentário trouxe destruição. Porque aquela pessoa, quem fala mal um do outro, ele vai levar para outra pessoa. O fuxiqueiro, o fofoqueiro é assim, ele te joga aqui um laço, aí tu faz o comentário, aí ele se faz de bonzinho diante, ele começou a conversa. Aí ele vai lá com outra pessoa, você faz de bonzinho e diz, olha, irmão, isso falou isso de ti. Aí acaba que o irmão fica decepcionado comigo e inicia uma guerra espiritual, porque isso aí é do mal. Então, nós precisamos entender e compreender isso. Mateus capítulo 18, lá no versículo 15, relata para nós, se teu irmão pecar contra ti, vai, arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhar-te ao teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não te atender, dizei à igreja, e se recusar a ouvir, também a igreja considere como gentil e publicano. Então, qualquer situação que venha a ter ouvido que alguém falou mal de ti, espera uma oportunidade. Ora a Deus que Deus vai te dar uma oportunidade. Nessa oportunidade, não chega acusando. Diga para a pessoa, irmãozinho, eu queria conversar contigo. Você tem um tempo, bora fazer uma oração. Se der a oportunidade para fazer uma oração, bora. Irmãozinho, eu quero te pedir perdão aqui, porque veio até mim uma palavra, você está chateado comigo. E eu não lembro do que eu fiz para você, não sei se foi uma palavra, um gesto, uma atitude. Eu vim aqui para te pedir perdão e que você me diga, porque é para eu poder melhorar, me diga o que que aconteceu, o que foi que eu fiz para você. Aí o Espírito Santo vai trabalhando e essa pessoa vai refletindo. Você entra com humildade e vai ser restabelecida uma comunicação correta. Não vai dar continuidade ao início de uma guerra de palavras e decepções que o Satanás quer que aconteça. Então, nós precisamos. Então, quando eu
pontuo o lado positivo para essa pessoa, digo, olha, mas o irmão ele tem isso é importante. Agora, já que você pontuou as fragilidades dele, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer 2 orações. Eu faço uma para que Deus abençoe e ele possa refletir e entender o posicionamento, e você faz uma oração para que Deus nos cure também, para que a gente não olhe o negativo do irmão, para que a gente olhe o positivo. E se nós tivermos que enxergar o negativo, que esse negativo venha como uma bênção em nossas vidas para orar por essa pessoa. É dessa forma que a gente age e dessa forma isso acontece, a pessoa sai envergonhada. Satanás sai envergonhado, porque queria que você concordasse, queria que você disseminasse esse ódio, e ocorre o seguinte, que você tomou uma posição agora de cristão, ele sai envergonhado. Jamais ele vai chegar contigo e falar de qualquer outra pessoa mal. Por quê? Porque ele já sabe que você não concorda com essa palavra. Eu queria concluir, tem muitos textos muito importantes, mas eu quero concluir com o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 26. Qual a atitude que que Deus quer que façamos? Lá em Tiago 1, 26... aqui para nós, Tiago 1, 26, diz aqui para nós, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. O que quer dizer, Tiago? Quer dizer que nós podemos estar dentro da igreja e sermos o melhor, entre aspas, o melhor cristão, entre aspas. O que seria o melhor cristão? Nós podemos ser participativos dentro da igreja, nós podemos ser o melhor orador dentro da igreja. Nós somos, como nós estamos falando aqui de um grupo de oração, nós podemos ser os homens e mulheres que estão na frente da igreja para orar, seja em qualquer situação, para fazer vigílias. Mas se a gente não refrear a nossa língua, tudo isso é uma mentira. Eu não sou religioso. A gente pede oração por outras pessoas, mas a gente pontua, olha, eu quero que vocês olhem para o seu João, porque ele está na droga, e essa droga está acabando com a gente. Queridos, não é o posicionamento. Irmãos, eu quero que vocês orem pelo seu João, que ele é usuário de droga. Pedir para Deus libertar ele. Ponto. Final. Mas a gente expõe. Ah, o meu filho, ele está no álcool e ele faz isso, ele sai para a festa, aí quando chega ele quebra tudo, aí não quer saber de nada, porque o meu neto, já falei para ele várias vezes, menino, sai dessa vida, que essa vida vai te arrebentar, vai te matar. Não é o posicionamento, não é isso. O posicionamento é dizer, olha, gente, eu estou numa campanha de oração e eu peço para vocês que o meu filho, meu neto, ele tem a prática do consumo de álcool para ajudar. Você não precisa, muitas vezes é pedido aqui orações objetivas, direto. Você precisa dizer qual é a oração objetiva. Irmãos, eu peço oração pelo meu neto que está no álcool. O nome dele é fulano de tal. Bora orar por ele? E aí acontece o seguinte, quando Deus mostra para ti que o teu neto está no álcool e a forma que ele se desenvolve, a maneira dele reagir a esse álcool, Deus está mostrando direto para ti que está convivendo com ele. Se Deus está mostrando direto para ti que está convivendo com ele, Deus está dando para ti uma bênção para você ser uma pessoa de oração completa. E é só você que sabe essa fragilidade, é você que vai tratar esse paciente através da oração com Cristo, direto no problema dele. Não coloque, não passe todo o histórico das reações dele, porque esse histórico da reação dele, Satanás, ele bate palma. Eu queria lembrar de uma história que ocorreu em 2014, no Guarujá. Uma dona de casa, Fátima Maria de Jesus, ela tinha 33 anos. Começou a assumir umas pessoas ali, umas crianças no Guarujá, e o que acontece? Alguém disse que ela que era responsável. Com certeza alguém que tinha inveja dessa senhora,
alguém má. Aí disse que ela começou a contar para os vizinhos que era ela que sumia com as crianças, que ela fazia feitiçaria e tal, que botava as crianças, matava as crianças para Umbanda. Sabe o que aconteceu? Aí aquilo começou a espalhar naquela comunidade. Aí botaram uma foto dela na internet. Quando viram essa mulher na rua, bateram tanto nessa mulher, bateram nessa mulher, deram de pau, fizeram de tudo, arrastaram ela pela rua, e aí queriam queimar ela, já estava quase no final, já do último suspiro, queriam queimar ela, e mataram essa mulher. A polícia entrou para investigar o caso e foi descoberto que ela não tinha nada a ver com a situação. 2 pessoas foram presas, estão presas até hoje. 10 anos, essas pessoas estão presas até hoje. Mas a polícia não descobriu quem disseminou a mentira, que chama-se hoje fake news. Quem disseminou? E essa senhora, inocentemente, perdeu a vida por causa dessa situação. Eu faço uma pergunta. Quantos de nós estamos indo da igreja, indo embora, perdendo a nossa vida espiritual, por uma palavra que nós escutamos dentro da igreja? Quando de nós oramos pelos nossos queridos irmãos que saíram da igreja e não voltaram mais? Quantas vezes a gente está orando pelos nossos filhos, pelos nossos entes queridos, para que venham para a igreja, mas as nossas palavras estão cada dia mais afastando eles desta fé. Eu sei que muitas vezes a gente não fala por maldade, ou a gente não se percebe, mas quando a gente fala pelos cotovelos, a gente fala demais. Por que as igrejas, muitas vezes, algumas igrejas estão vazias? Porque nós encontramos irmãos que fizeram parte da fé e hoje têm ódio da nossa fé. E aproveitam e dizem que isso não é uma fé cristã. Por que isso? Porque o nosso presidente solta uma nota dizendo, no resumo dessa nota, que a igreja é uma igreja que fala demais, que é uma igreja fofoqueira e que nós não estamos preparados. Queridos, que nosso Senhor Jesus Cristo mostre para nós claramente, individualmente, para cada um de nós, através do seu Espírito, de que a nossa língua, ela é para abençoar. E a bênção está quando a gente vê uma situação de dificuldade, em qualquer âmbito, a gente ora. Isso é uma bênção, que a gente vai criando intimidade com Deus. Que quando uma pessoa pede um conselho, que a gente não critique, não jogue na cara, mas que a gente aconselhe, como dizia a minha avó, para o bem. Aproveite essa oportunidade. Se alguém chega e diz assim, olha, eu estou sentindo uma dor no estômago, sabe, se tem um remédio para mim, que ontem eu acho que pedi até da conta, não diga para essa pessoa, não te falei que é para largar o álcool? Até quando vai ficar nessa vida? Até quando vai te matar? Não, dê o remédio e diga a ela, vou orar por você, ou então bora fazer uma oração para Deus te ajudar. Essa é o meu desejo, a minha oração nesta manhã, no doce nome de Jesus. Amém.